Bolo família, sejam bem-vindos por mais um vídeo neste canal. Faz muito tempo que eu não fiz vídeo, desculpa porque eu estava trabalhando, né? Mas eu não pude deixar de fazer este vídeo. Na realidade, há pouco tempo atrás eu estava olhando na internet e eu vi esse vídeo que eu vou compartilhar com você. Geralmente eu não gosto de fazer isso, mas é sempre bom trazer a verdade, né? A realidade para o nosso contexto. Então vamos ouvir esse vídeo junto e depois eu vou te dar meu ponto de vista em relação ao que ele falou. Vamos lá. O Egito é na África. A África está perto da Grécia, perto de Roma. A África está perto da Mesopotâmia, da Índia até, se você for ver. Por que não aconteceu esse desenvolvimento e essa civilização? Olha só o mapa da África do Google Maps. Tá vendo essa parte toda bege aí, meio amarelada, meio laranjada? Isso é o deserto do Saara na África. Sim, a geografia prejudicou a África. O deserto do Saara isolou os povos africanos da evolução do mundo. Eles ficaram isolados lá. Ninguém, nenhuma civilização, nem o Egito, que estava na África, ia atravessar esse deserto. Isso era suicídio. Atravessar um deserto desse a cavalo, a pé, a camelo que seja, era suicídio. É muita coisa, é muita terra para andar. São muitos quilômetros de deserto, sabe, gente? E isso era suicídio na época, ninguém fez isso. E infelizmente, no surgimento lá da humanidade, as pessoas que foram para o sul da África ficaram isoladas durante esse tempo todo. E não tiveram contato com os povos que estavam se civilizando, que estavam evoluindo mais acima no Mediterrâneo. Eles não tiveram contato com as grandes civilizações. Não fizeram comércio, não fizeram trocas, nem invadido eles foram. Roma fez a Europa evoluir. Enquanto tudo isso acontecia, a África estava do mesmo jeito. Aquele povo estava isolado, sem contato nenhum com o que estava acontecendo no resto do mundo. Mas e aí, se você for pensar bem, na América, Estados Unidos, Brasil, Canadá, esses países, esses povos eram só índios, também não tinham contato com a Europa, não tiveram contato com as grandes civilizações. Também não participaram de tudo isso que eu falei. Por que eles evoluíram depois? Calma que a gente vai entender isso agora. Então aqui você pode ver tipicamente o comportamento que eu chamo do comportamento da professora de Chris. Para quem nunca assistiu o filme, a série Everybody Hates Chris, Todo Mundo Odeia Chris, é uma mulher que se faz de muito boa, mas em tudo que ela fala tem um pouco de racismo e de discriminação dentro. Então é mais ou menos essa imagem que eu percebi aqui. Às vezes ele nem sabe, mas eu tô vendo aqui duas coisas. Ou ele realmente está falando sobre um assunto que ele não tem nenhum domínio, ou ele simplesmente está guardando as informações mais importantes para ele. Eu vou te explicar. Primeira coisa, a África não teve contato nenhum com o resto do mundo por causa do deserto. Essa daqui é uma das piores mentiras que eu vi neste vídeo, simplesmente porque uma das maiores vias de comércio no mundo foi o comércio transsahário, onde o mundo árabe e o mundo da África subsaária se comunicava. E são caminhos milenários, tipo faz uns 3.000, 4.000 anos que o caminho está desenhado no meio do deserto, caravanas de camelo atravessando o Saara para sair de um lugar para o outro por razões comerciais. Então, contato com o resto do mundo, a África sempre teve. Eu acho que é até o continente que mais teve contato com o resto do mundo. E se não fosse o caso, como que você pode afirmar, ou como que você pode explicar que logo depois do Saara, a maioria das populações que ficam debaixo são muçulmanas, sendo que o Islã não veio pelos barcos, não. Eles atravessaram da Arábia, passando pelo deserto. Outra coisa, como ele falou da Bíblia, como que a rainha da Etiópia, porque a Etiópia está debaixo do Egito, ou seja, debaixo do Saara,
como que ela fez para chegar até o rei Salomão, que está lá no Israel, se fosse impossível atravessar o deserto, né? Então você está vendo aqui que é uma pessoa que realmente não sabe do que está falando. Eu gostaria talvez de conversar com ele para mostrar mais coisas para ele sobre esse assunto. Segundo ponto é de achar que os africanos ficaram fijados no tempo, ou seja, não evoluíram. E quando você vê as fotos de casas que ele está mostrando, você percebe aqui que realmente parece que a África de hoje é igual à África daquele tempo. Só que eu vou falar uma coisa para você. Até no tempo da colonização e da escravidão e isso tudo, a África não era aquela África que você pode ver. A África era uma África onde tinha reinos, né? Inclusive, o homem mais rico da história da humanidade era um rei africano chamado de Mansa Musa. Um dia eu posso, inclusive, falar sobre ele aqui neste canal. Então, o reino dele era tão desenvolvido que ele tinha a maior faculdade, a maior universidade do mundo naquela época, que era em Tumbuktu, no Mali atual. Então, o mundo inteiro saía e atravessava o deserto para vir estudar na faculdade de Tumbuktu, na África. Então, é inacreditável falar ainda da África deste jeito. Essa daqui é a prova que tem muita gente, inclusive, que falam coisas que realmente não sabem, né? E o último ponto aqui que eu gostaria de falar era que quando ele fala da América, ele falou uma coisa aqui tinha só índios. Eu sei que talvez não foi a intenção dele, mas é como se ele reduzia a humanidade dos índios, falando tipo, a América se desenvolveu, mas quando os europeus chegaram aqui só tinha índios, ou seja, bárbaros, ou seja, selvagens, e teve que se misturar com os brancos da Europa para se desenvolver. Lembrando que na América também tinha civilizações que nem podia se imaginar ter na Europa. É só buscar historicamente, né? Eu não estou dando aqui... eu estou fazendo esse vídeo bem rapidinho porque... eu estou preparando outros vídeos para vocês, inclusive, né? Mas esse vídeo eu estou fazendo só em resposta assim. E uma coisa, última coisa, que a gente tem que parar de falar, mas realmente parar, é com aquela história para se limpar ou se lavar, né, de tudo que a gente fez de errado, falando que os africanos venderam os africanos para a escravidão. Eu vou te dar isso daqui, é histórico, você pode procurar em qualquer livro de história ou em Google. Na África, basicamente em toda a sua história, foi calculado que teve mais ou menos de 10 a 20 mil escravos. Então, na África, na sua história, de 10 a 20 mil escravos escravizados pelos africanos. Sendo que a escravidão na África não era igual a essa daqui, não. A escravidão na África era mais uma servitude, onde eles te pegavam mais ou menos para limpar a casa, para trabalhar nos campos, mas não tinha nada de racismo ou uma privação completa dessa liberdade. Só que a escravização pela Europa foi mais de 3 milhões de vítimas. Não se compara nem um pouco. Então, para com essa besteira, porque tá ficando feio, né? Era só minha resposta por esse vídeo aqui. Se você gostou, pode dar um like, compartilhar esse vídeo. Quem não gostou, pode falar nos comentários. Quem precisar de mais explicação sobre os assuntos que giram em torno disso, podem também falar nos comentários. E daqui a pouco eu já vou mandar uns novos vídeos aqui neste canal, que eu estou preparando eles, mas infelizmente por conta do trabalho eu não pude montar eles tudo ainda, mas já estão chegando, tudo bem? Até a próxima vez, até o próximo vídeo, tchau!